Graça e paz, igreja, passando aqui para deixar mais uma palavrinha que Deus ministrou no meu coração, amém? Um bom dia para vocês aí no Brasil, aqui já é boa tarde. E hoje Deus ministrou uma palavrinha no meu coração, né? Nós vamos falar um pouco da família, né? Do nosso primeiro ministério, porque o nosso primeiro ministério é a família, né? Então vamos lá na segunda Timóteo, né? Na carta de Timóteo, que Paulo fala assim, ó: procura apresentar-te aprovado como obreiro e que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. Amém, igreja? Procura se apresentar-te aprovado como obreiro e que não tenha que se envergonhar e que maneje bem a palavra do Senhor. Amém? Por que estamos falando desse tempo? Por que estamos falando dessa passagem? Porque estamos vivendo num tempo onde a justiça de Deus vem. Amém? E como eu já falei em vários vídeos, a justiça de Deus vem para todos. A justiça de Deus vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Deus não é um homem que se minta, nem um filho de homem para que se arrependa. Quando ele fala de justiça, serve para o ímpio e serve para o justo também. Amém? E enquanto a gente não colocar o nosso primeiro ministério em ordem, não adianta que a gente não vai ficar firmado, né? A Bíblia fala que a gente tem que ter a nossa casa firmada na rocha. E se a nossa casa não estiver firmada na rocha, tudo que a gente fizer ao redor vai cair por terra. Não vai resistir. Amém, igreja? Por que eu falo isso? Porque desde lá do início, né? Deus fez Adão e Eva, né? Deus fez Adão e Eva para construir uma família, né? Adão desobedeceu, teve a família dele, claro, evidente, mas uma família desconstruída, né? Depois a gente foi para Noé. Deus pediu para Noé fazer a arca, né? Que ia ter um grande dilúvio. Veja que Noé, ele fez tudo certinho. Noé, ele obedeceu a Deus. Noé ficou quase 100 anos construindo a arca, né? Noé colocou a família dele dentro da arca, né? Noé pregou durante 100 anos. Ele obedeceu a Deus durante 100 anos. Hoje em dia, muita gente não consegue ficar na obediência de Deus como Noé ficou, né? E Deus falou para Noé: coloque a sua família dentro da arca. Noé fez tudo certinho. O grande erro de Noé foi que quando ele saiu da arca, em vez de sair primeiro ele e a esposa, e depois a família, ele deixou os filhos sair na frente, ele saiu atrás. Foi aonde a família dele começou a se destruturar. Noé, ele obedeceu a Deus, fez o ministério dele muito bem, né? Ele fez o ministério de Jesus, de Deus, muito bem. Mas o primeiro ministério, que era a família, ele não cuidou. Foi aonde, numa brecha que ele deu, amém, igreja? Se embebedou e o filho dele viu ele pelado e desmoralizou ele, desonrou ele. Então aí começou a entrar a espada dentro da casa dele, quando ele amaldiçoou o filho dele, amém? Isso aconteceu também com Davi. Olha que Davi era um coração de... Davi era tudo para Deus. Era segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Davi, ele resgatou a arca, levou para o templo. Davi obedeceu a Deus em tudo. Olha que Davi, ele enfrentou Golias com uma pedra, né? Davi enfrentou o exército de Saul atrás dele. Davi teve muitas vitórias. Davi, ele foi reto, né, aos olhos de Deus, né? Ele foi reto, ele obedeceu. Mas o que aconteceu? No meio disso tudo, ele deixou uma brecha. Foi onde ele pecou com Batseba. E a espada entrou dentro da casa dele. Porque ele levou a arca para o templo, mas esqueceu de construir uma arca dentro da sua própria casa. Então Deus cobrou o ministério, que é o nosso primeiro ministério. Amém, igreja? E Deus vai cobrar o ministério de cada um de nós.
Não adianta a gente fazer tudo direito, a gente faz, até tenta fazer tudo certinho. Conheço muitos pastores e pastoras, né, que fazem tudo certinho, tem um ministério exemplar, fora de casa. Dentro da igreja, o ministério exemplar, não tem o que dizer. Mas e dentro da sua casa? Porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. E nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus vê tudo. E Ele vai cobrar esse ministério. Amém? Então é a nossa família, o nosso primeiro ministério. Nossa esposa, nossos filhos. Não adianta dizer, porque o meu filho cresceu, agora ele se tornou de maior, então ele não quer mais servir Jesus. Não. Se eu tenho um filho que é criado dentro dos princípios bíblicos, ele vai continuar nos princípios bíblicos. Porque é o exemplo que ele vai ver. Então, meu filho ele só vai desviar a partir do momento que ele vê uma coisa que eu fiz errado. Então, esse é o nosso primeiro ministério. Nós estamos lá falando, porque é o diabo que está fazendo isso tudo, né? Vamos falar da política, né? O diabo que está fazendo isso tudo, que está matando as crianças, não sei o quê, não, vamos orar para repreender. Não, a gente tem que repreender a gente que está pecando em cima do púlpito. Porque a Bíblia fala que a ovelha ou escuta a voz de um bom pastor. O que é um bom pastor? Você quer conhecer o seu pastor? Vai na casa dele e fica lá 3 dias e vê se realmente ele vive aquilo que ele prega. Não adianta eu mudar de igreja, não adianta eu mudar de cidade, não adianta eu mudar de país, não adianta eu ter manejar bem a palavra de Deus em cima dos púlpitos e não conseguir manejar essa palavra dentro da minha casa. Porque para Deus nada fica escondido e nada fica oculto. Uma hora vem à tona. Então, pastores e pastoras que usam o altar para poder levar a palavra do Senhor e não tem a vida no altar, como manda aqui, procure se apresentar aprovado. Aprovado é um pastor aprovado, é um pastor reto, é um pastor com conduta, é um pastor. Isso é aprovado aos olhos de Deus. Não adianta ser aprovado aos olhos do homem e não ser aprovado aos olhos de Deus. É por isso que Deus permite muita coisa. Então agora estamos na época de Deus está fazendo a separação. É época de conserto. Deus vai mexer no seu passado lá atrás. Se tiver alguma coisa errada, Ele vai botar à tona. A justiça de Deus vem para todo mundo, vem para a tua casa, para a minha casa. Uma vez eu falei isso. Tudo isso que está acontecendo no mundo não é coisa do diabo, não. É Deus descendo na terra e fazendo justiça. É Deus descendo na terra e cobrando o ministério de cada um de nós. Não adianta eu estar toda bonitinha dentro da minha igreja fazendo a obra do Senhor Jesus se eu não faço essa obra dentro da minha casa. Tem uma passagem da Bíblia que fala de Eliseu. Deus é tão justo que quando um grupo de criança, lá na passagem de Eliseu, um grupo de criança começou a fazer piada com Eliseu, começou a chamar Eliseu de careca, Eliseu amaldiçoou essas crianças e mandou fogo, as crianças morreram. Deus permitiu. Então Deus é justo, tanto para uma criança e tanto para um adulto. Deus é justo para o cristão e para o ímpio. Então a justiça de Deus ela é uma só, ela vem para todo mundo. Amém? Então você, pastor, você pastora, que está com a vida errada em cima do púlpito, que está com a vida errada em cima do altar. Se você está em pecado em cima do altar, você mesmo está levando o pecado para dentro da igreja. Então o pecado começa a entrar dentro da igreja a partir do altar. E o altar de Deus é sagrado.
É pecadinho e pecadão. Se eu tenho em cima de um altar um pastor que rouba, a minha igreja toda vai ser corrompida. Se eu tenho em cima de um altar um pastor que mente, a minha igreja toda vai ser corrompida, porque ela se alimenta da palavra do pastor, da palavra, né? Então, são esse tipo de alimento. Se eu tenho no altar um pastor que é prostituto, né? A prostituição vai entrar dentro da igreja. Aí a gente fala, tem igreja que não... Por que tem igreja que não cresce? Por causa do pecado que o pastor mesmo leva para dentro da igreja. Amém? Então, tudo isso que a gente está vivendo é Deus chamando nossa atenção para a gente voltar, se arrepender e colocar nossa vida no altar. Nossas famílias, nossos filhos. Porque eu vejo muitos pastores bons, pastores de Deus, mas com a vida destruída, com os filhos fora da igreja, né? Eu já vi pastora, com o filho em cima do púlpito fumando maconha. Eu já vi. Acabou de fumar maconha e depois foi tocar a bateria. Lá na igreja. E Deus está vendo tudo isso. Então, quando a gente, lá atrás, quando tudo começou, né? Que foi a partir do momento em que nós fizemos a nossa escolha errada de votar errado, foi onde os portais do inferno se abriu e Deus permitiu. Porque a gente sabe fazer o certo, mas a gente faz o errado. Então tudo isso que está acontecendo, essas mortes, a violência, isso não é o apocalipse, isso não é coisa do diabo, não é Deus que está permitindo na vida de cada um da gente. E Deus vai cobrar cada um de nós. Deus vai cobrar o nosso primeiro ministério, não adianta você fugir. Não adianta você falar, porque eu separei, não deu certo, casei com outro, que eu não vou ficar lá apanhando, não sei o quê. Vai para a Bíblia, que a Bíblia vai te explicar. A escolha de casar com um homem errado foi tua. A partir do momento que você escolheu casar com esse homem errado, então você vai ter que ficar com ele até o final. Porque é você que escolheu, a escolha é tua. E para toda escolha, depois tem uma consequência, a conta chega. Você que tem um filho fora da igreja, porque meu filho está maior, eles ficaram na igreja até... Não, se ele cresceu dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor, não tinha como ele desviar. Não tinha como ele desviar. Você vê a passagem na Bíblia que realmente teve muitas histórias, muitas passagens, né, de filhos desviados, porque não tiveram a vida, o profeta não teve a vida no altar. Ele fez tudo certinho. Não estou dizendo que é errado. Às vezes a gente faz tudo certinho para Deus. A gente faz o nosso ministério para Deus tudo certinho. A gente está ali na presença de Deus tudo certinha. A gente está ali dentro fazendo tudo certinho para Deus, para a igreja. Você faz o seu ministério fora, tudo certinho. E o seu ministério dentro de casa? Hoje em dia tem muitos pastores com a família destruída. Pastores que têm os filhos nas drogas, pastores que os filhos... Pastores e ovelhas também, porque a ovelha, ela aprende aquilo que o pastor prega pra gente. Então, para você conhecer o seu pastor, você tem que conviver. Pra você conhecer a sua pastora, tem que conviver. Para saber o que ela prega, ela vive na casa dela. O que ele prega, ele vive na casa dele. Amém? Então não adianta a gente fazer campanha, subir o monte, dar eita glória, né? Fazer festinha, né? E nossa casa está destruída, a gente volta para casa, nossos filhos estão rebeldes, não respeitam a família, entendeu? Nossos maridos estão lá, um para cada lado lá, né? Não adianta. Esse é um tipo de evangelho que eu não quero viver. Ultimamente eu tenho tido muita comunhão com Deus, dizendo, Senhor, me afasta disso tudo. De todas essas heresias, de todo espírito de engano. Porque o que nós estamos vivendo hoje é o espírito de engano. O que nós estamos vivendo hoje é só casca. É só casca, é máscara. E Deus está derrubando essas máscaras todinha. Então você, pastor, que não está com a tua vida em cima do altar, você, pastora, que não está com a sua vida em cima do altar, às vezes Deus manda uma luta para a nossa vida, né?
Porque tem lutas que não é para morte. Tem lutas que Deus manda na nossa vida, não é porque a gente está em pecado, não. É para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente confie mais em Deus. E Deus nos livra, né? Deus não é um Deus que envergonha. A Bíblia fala que nos últimos tempos, né, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos e blasfemos. Nos últimos tempos, nós íamos ter em cima do púlpito aqueles homens muito cheios de jactância, porque eu sou melhor, porque eu canto bem, porque eu sou o pastor, que eu sou o pastor da hora, né? Mas a Bíblia também fala que dentro de uma igreja terá vasos de madeira e vasos de barro, uns para fins de honra e outro para fins de desonra. Hoje em dia vemos muitos vasos desonrosos em cima dos púlpitos. E o que a gente faz? Esse povo não enxerga, continua comendo, bebendo, vestindo como se nada estivesse acontecendo. Parece que tudo que está acontecendo é culpa do diabo. Não é culpa do diabo, não. Tudo que está acontecendo é a desobediência da gente. Amém, igreja? Desobediência do cristão. Tudo que está acontecendo é a falta de vida santificada no altar. Os altares estão todos corrompidos. Todos corrompidos. Estou falando dos altares que eu conheço, das igrejas que eu conheço. Estou falando das igrejas grandes não, porque das igrejas grandes Deus está cuidando. Agora, você como pastor, eu como uma serva de Deus, precisamos examinar nós mesmos. Porque Deus ele vai passar por todos os cantos. Ele vai olhar todos os cantinhos do nosso coração. Não adianta você fugir para o monte, para as montanhas, como está na Bíblia. Deus vai olhar todos os corações. Se tiver alguma coisa escondida, oculta, vai ser revelada em nome de Jesus. Vai ser revelada em nome de Jesus, porque estamos na época de colheita. É a época de acerto de conta. Tivemos muito tempo para colocar nossa vida no altar e a gente não colocou. Tivemos muito tempo para colocar nossa vida no altar e a gente não colocou. E agora a gente está vendo tudo isso acontecendo. Muitos não estão nem aí, continuam comendo, bebendo, vestindo e calçando. Esses Deus sabe que já vai queimar no fogo do inferno mesmo, porque já se desviou. Mas aqueles que ainda estão debaixo da cobertura do Senhor, se conserta diante de Deus. Pede para Deus sondar o coração, sondar o seu passado, o seu futuro, ver se tem alguma coisa escondida que você ainda não consertou. Porque às vezes a gente espera o tempo passar achando que as coisas vão esfriar ou que vai esquecer. A gente pode até esquecer, o povo, mas Deus não esquece. Então essa é a cobrança. Hoje em dia está vindo muita coisa em cima dos nossos filhos. Eu não tenho filho, né? Mas para quem tem. E a gente vai culpar a política ou culpar o demônio, não. É Deus permitindo, assim como Deus permitiu na vida de Eliseu mandar fogo em todas aquelas crianças que blasfemaram, que zombaram dele. Então isso aí é um conserto de Deus. Para mim, para você. Para mim que votei na direita, estou pagando o mesmo preço daquele que votou para a esquerda. Aqueles que soltaram Barrabás, que hoje em dia sumiram. Tu não vê mais ninguém falar. Então a culpa de tudo que está acontecendo é nossa mesmo. Enquanto o altar de Deus estiver corrompido, não adianta o seu ministério, porque vai cair por terra. Vai cair por terra. E muitos fingem não ver. Isso é um assunto que ninguém quer discutir. Ninguém quer discutir. Você vê muita gente aí, né? Em cima dos altares aí. E a vida familiar destruída. Vivendo um conto de destruída. Filhos nas drogas. Filhos fora de casa, né? Desobediente. Um pai para lá, outro pai para cá. Então não adianta eu ser muito bom, muito religioso, muito temente a Deus dentro da igreja, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver você ser crente dentro da sua casa.
todos os dias. É o que eu falo pro meu marido aqui. Não adianta a gente fazer uma coisa e viver outra. Falar uma coisa e viver outra. E todo dia eu coloco meu joelho no chão orando pela minha família, pelo meu marido, por mim. Coloco a minha vida no altar para Deus sondar meu coração, sondar o coração do meu marido e nos colocar nos caminhos de Deus. Fala, Senhor, que o Senhor venha consertar nossas veredas e endireitar nossos caminhos. Amém, igreja? E ai daqueles que estão corrompendo a igreja do Senhor Jesus. Ai daqueles que estão mentindo, que estão se prostituindo. Ai daqueles que estão com a vida suja, a vida quebrada e fingindo que não está vendo. Porque isso não a salvação é individual. Não. Quando Deus nos chamou, nos escolheu, foi para a gente salvar a nossa família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então nós temos que lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos. Então Deus vai cobrar. E não vai ficar um no altar, porque Deus vai balançar a árvore. E a Bíblia fala, aqueles que estão de pé, cuide-se para que não caia. Deus não vai deixar passar nada batido. Seja lá o seu ministério, sua casa, Deus vai vasculhar tudo. E se tiver alguma coisa que não convém a Deus, vai cair por terra em nome de Jesus. E já estava na hora disso acontecer. Porque nós vivemos num país onde tem muitas igrejas. Hoje em dia era para ser um país de avivamento, um país realmente cristão. E o que está acontecendo? Só escândalos, escândalos e escândalos. E vai a gente falar sobre isso, que os pastores até batem na gente. Hoje em dia a gente não pode julgar, porque se a gente julgar, a gente está tá se rebelando e rebeliando contra a igreja. Não. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus diz que é para a gente denunciar esse tipo de coisa. Denunciar esse tipo de pecado. Então você, pastora que está com a vida torta em cima do altar. Eu sei que ainda tem muitos pastores, muitas pastoras, tem muitos ainda servos de Deus que não se renderam a Baal. Tem muitos servos de Deus ainda remanescentes. É esses que Deus está levantando. É esses que Deus tá formando esse exército para justamente, combater esse tipo de coisa, A Bíblia fala que Deus procura adoradores de espírito e verdade. Então, todo ministério que é construído em cima de mentira, em cima de falcatrua, com a família destruída, esse ministério não vai resistir. Deus vai tirar. Pode demorar um dia, 2, vai tirar. Amém, igreja? Então é a hora agora de se arrepender. Não é hora de fazer campanha de panela, nem campanha de açúcar, nem campanha da prosperidade, não. É hora de colocar o nosso coração no altar. É hora de a gente rasgar no nosso coração, não as vestes. É hora de a gente nos arrepender e pedir para Deus nos sondar. Porque Deus está passando todo mundo, aqueles que são fiéis, está sendo purificado como ouro fino. Deus está peneirando. E olha que quando Deus peneira, quando Ele joga assim, peneira, dói. Então Deus está peneirando. E glória a Deus, que quando Deus trata um filho dele, é porque Ele ama esse filho. Porque quando Deus não ama esse filho, Deus nem toca. Deixa ele se destruir sozinho. E isso vai acontecer com muitos. Vão se destruir sozinhos, assim, como palha seca. Amém, igreja? Então é essa palavra que eu falo, que eu deixo. Se voltem para o altar de Deus. Se voltem à arca de Noé. Faz como a arca. Constrói uma arca na sua casa. Davi resgatou a arca e levou para o templo. E esqueceu de construir uma arca dentro da casa dele. Assim aconteceu com Davi, assim aconteceu com Jacó, assim aconteceu com Noé.
Assim aconteceu com o rei Ezequias, porque fizeram de fato a vontade de Deus, o ministério, fizeram bem os seus ministérios, mas o primeiro ministério eles negligenciaram. Então que você não negligencie o seu primeiro ministério, que é a sua família. Se a sua família não estiver fundada na rocha, né? Não adianta que vai vir um vento e vai derrubar. Então, antes da gente subir em cima de um altar e pregar a palavra do Senhor, a gente tem que viver aquilo que a gente está pregando. Antes de eu fazer um culto a Deus em cima do altar, eu vou fazer um culto a Deus dentro da minha casa. Antes de eu fazer um culto a Deus, de eu ministrar a vida das minhas ovelhas, eu vou ministrar primeiro a vida da minha família, os meus. Amém, igreja? Porque senão fica a ovelha perdida e o pastor também. Porque se eu estou debaixo de uma autoridade de um pastor que está com a vida suja em cima do altar, a minha vida também não vai ser abençoada. Se eu estou debaixo da autoridade de um pastor que tem uma vida corrompida, que tem uma família destruída, a minha vida também vai ser destruída e corrompida. Então, desperta tu que dorme. Quer conhecer o seu pastor? Pastor é igual pedreiro. Quer conhecer um bom pedreiro? Vai na casa dele e vê a obra que ele faz na casa dele. É a mesma coisa com um pastor ou uma pastora. Quer conhecer a sua pastora e seu pastor? Vai na casa dela e vê se, ou na casa dele e vê se ele vive aquilo que ele prega. Amém, igreja? Então eu deixo essa palavra para vocês hoje. A palavra é obediência. Não adianta sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Sabe por quê? Porque o jugo de Jesus é leve. O jugo de Jesus é leve. Leve significa obediência. Sacrifício é obrigação, quando você se sente na obrigação. Sacrifício é aquilo que a gente faz de doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é sacrifício. Então, muitos pastores também jogam muita coisa nas nossas costas que não está escrito na Bíblia. Muito sacrifício que não está escrito na Bíblia. Achando que a gente está agradando a Deus. A única coisa que agrada a Deus é a obediência. É a obediência. Deus falou para Abraão sair da casa dele e da parentela dele, das terras dele, e ir para um lugar que ele ia mostrar. O que Abraão fez? Levou o sobrinho, levou os gados e os pertences, tudo que Deus não mandou levar. Deus falou, sai da sua terra e da sua parentela. Terra quer dizer, sai da sua terra onde tem o seu plantio, os seus gados, né? Sai da sua terra e vá para um lugar, né? E da sua parentela. O que Abraão fez? Abraão desobedeceu, ele levou Ló, ainda levou os gados que não era para levar. Então muita coisa acontece na nossa vida por causa da desobediência. E todo crente que é desobediente, essa desobediência, ela cai em cima de todos nós. Todo homem que Deus levanta para levar a palavra e esse homem desobedece, vem para todos nós que somos cristãos. Então, antes de a gente cobrar a justiça de Deus, Deus é justo, é um justo juiz. E a justiça de Deus vem para todo mundo. Deus não vai derramar justiça só para um e para outro, não. Deus vai derramar justiça para o ímpio, mas vai derramar justiça primeiramente para os dele. Deus, antes de fazer justiça na casa do ímpio, ele vai fazer justiça na casa do cristão. Então coloque a sua vida em ordem, coloque a sua casa em ordem, seus filhos. Não adianta pagar de bom pastor, de boa pastora. Não adianta pagar Não adianta se tua vida é derrotada. Se teu ministério, o primeiro ministério é derrotado, é destruído. E não adianta esconder, porque pode esconder um dia, outro dia vem à tona.
A gente esquece que Deus tudo vê. Deus tudo escuta. E um dia vem à tona. Hoje em dia vejo muitos pastores, sim, passando vergonha por causa disso. Dando uma de um bom homem, de santo homem, né? E o seu primeiro ministério é destruído. Seus filhos desviados, sua casa destruída, sua mulher para um lado não respeita, né? A gente vê isso. Eu já passei por muito isso. E graças a Deus, que toda vez que eu me envolvia dentro de um ministério no Brasil, eu pedi a Deus, Senhor, me livre do espírito do engano. Abre o leque para mim e me mostra se é aqui mesmo que o Senhor quer que eu venha servir. E Deus sempre me mostrava. Então eu estou dizendo por experiência. Pastor e pastora, coloque a vida no altar. Coloque a vida no altar, porque são vidas. Coloque a sua vida, coloque a sua família no altar, porque é só a partir desse momento que as coisas vão começar a melhorar. Coloque a sua vida no altar, se arrependa dos pecados, se arrependa. Pede para Deus sondar o coração. Seja um obreiro aprovado para Deus, reto aos olhos de Deus. Amém, igreja? Então deixo essa palavrinha para vocês, que nós possamos nos arrepender, nós possamos ver onde é que a gente errou, por que está dando, porque não estamos no final do mundo, não. O mundo não vai acabar ainda agora, não. Deus tem muita coisa para fazer ainda no Brasil, nessa terra, né? O que está acontecendo mesmo é permissão de Deus mesmo. E vai apertar. A árvore vai balançar. Fruto maduro vai cair, fruto podre também. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês aí e até a próxima.